Olá, pessoal. Boa tarde. Uma tarde de muito sol aí. A gente já está entrando para nos organizar. Essa nossa live de hoje com a nossa querida Juliana Poloni, que já entrou aí, foi a primeira a entrar na nossa live, Ju. Olá, Ju. Boa tarde. Oi, tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. E você? Tudo bem também, tudo jóia. Tá Minha bom primeira assim? O som tá live que bom? meu... Tá ótimo. Minha primeira live que meu convidado entra em primeiro lugar. Que linda. Tava a postos. Ficou ótimo o seu cabelo, gostei. Obrigada, Tá linda. obrigada. E aí, como tem sido? Até que as pessoas vão entrando aí. Correria, né? Correria, tá corrido, mas tá gostoso. Eu tô gostando bastante de aproveitar esse momento para compartilhar. Eu tenho estado com muitas pessoas, muitas conversas boas. Tá sendo legal, tá sendo legal. Claro Também não que posso reclamar. tem as coisas difíceis, porque nós estamos em meio a uma crise, não esquecendo disso, não menosprezando isso, mas lidando com isso também, né? Sim. Ju, se você for um pouquinho para o seu lado esquerdo, quando começar a aparecer Ah, as perguntinhas, fica melhor. Pro outro lado, então, direito. aqui, assim, Não, você. Isso, assim. Porque eu aqui, peguei esse mais truque pro outro dia. branquinho. Isso. Tá Mais pro jóia, branco. tá Porque eu peguei jóia. esse truque outro dia numa live que a pessoa ficava de lado e aí não ficava esses escritinhos no rosto dela. Tá. Fica bem melhor, bem Ah, melhor. também? Faz É, parte, né, da live isso. faz parte. Só para já, vamos dar mais um minutinho, que a gente entrou um Tá pouquinho bom, antes, tá? tranquilo, Aí eu vou descer tranquilo. o currículo. E esse tema de hoje está sendo um desafio aí no dia a dia, a gente trazer comunicação não violenta e as crianças, né, Ju? Sim, sim, Porque a esse gente é um está tão tema que ansioso, né? tá todo mundo interessado e ao mesmo tempo desafiado, né? Porque Sim, é realmente lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. exatamente. Haja técnica, né, Ju? Haja, haja. Você tem que trazer uma luz aqui para nossa vida, para a Eu gente fazer espero melhor. contribuir um pouquinho, não, mas a gente não precisa se cobrar tanto, a gente tem como fazer isso de uma forma mais leve, porque também isso é uma coisa que eu vim pensando, assim, que às vezes fica uma cobrança tão grande, fica pesado para todo mundo. E é claro que as crianças são as primeiras que pagam, porque Sim. elas estão convivendo com a gente mais perto. Então, E acho quanto que mais elas queria trazer precisam da isso com gente, leveza. É, quanto mais sim, elas precisam, mais a gente está sobrecarregado. Pensei em exatamente. trazer um pouco de leveza. Espero que seja possível fazer isso com É. leveza. Acho que você vai conseguir, com a sua sutileza e com o seu conhecimento de comunicação não violenta, acho que você vai nos iluminar aí bastante. Então, para Espero. começar, se alguém ainda não conhece a Juliana, né? A Juliana Poloni, ela é desenvolvedora de pessoas e relações, é mediadora pelo ICFML nível avançado, que é uma certificação para mediadores de forma internacional, super rigorosa. E ela também faz um percurso de comunicação não violenta já há uns 3 anos, né, Ju? Um pouquinho mais agora já. Já vai Mais dando até? 4 já. 4 anos de comunicação não violenta. Ela fala que não existe especialista nisso, mas ela é especialista, na minha visão, em comunicação não violenta, tá? Para A explicar isso Juliana, para quem não é da turma da comunicação não violenta, é a melhor forma. Falar, sou sim, especialista, significa que eu estudo, tal. Mas para o grupo da comunicação não violenta, não existe o especialista porque ele está sempre pesquisando informação. não pode parar, né? É sempre Não pode contínuo, né? parar. É isso. Tá. A Juliana, ela é advogada, só que depois ela se dedica desde 2005, eu tô dando uma olhadinha aqui numa colinha do seu currículo, tá? Tá Desde bom. 2005, em mediação privada, facilitação de diálogo, né, Juliana? Fez Uhum. mestrado, fez doutorado em mediação familiar, isso em 2013, hein, gente? Mediação familiar, diálogo interdisciplinar, isso ela estava falando. E a lei é de 2015, né? É que hoje a gente não vai falar sobre só mediação, a gente vai focar nesse percurso aí de comunicação não violenta, mas a Juliana é uma das mediadoras mais antigas e reconhecidas aí do Brasil. Então a gente tem bastante carinho, a Juliana é nossa mediadora na Target e a gente curte muito estar junto, né, Ju? Já há mais de três Sim, anos também a gente está nessa sim. jornada.
Muita gente querida aí, né? O Salvador, a Sandra, Sim. o doutor Augusto. É que não dá para falar todo mundo, dá vontade de nominar todos, mas a gente não é possível acompanhar. Ju, a gente vai fazer a seguinte demanda. Você está aqui no nosso 35º, agora perdi. 35º, eu acho, Target Talks. É, Pois é. 35º. Você Tô até participou do perdendo a primeiro. conta. Você participou do primeiro, do quarto, tá? Participou do de condomínio, que eu acho que foi o quinto ou o sexto. E agora está participando em meio a essa pandemia. A gente mudou no meio do caminho, Ju, as visões que a gente estava trazendo. Antes a gente estava muito na crise e no que tem. Mas a gente já entendeu que esse momento é um momento único. Ele não vai voltar para o status anterior que a gente tem. Então, como a gente viver melhor nesse momento e também pegar as oportunidades daqui para ter estratégias para o resto da vida. E aí faltou aqui, a gente trouxe aquela Tatiana Lebedeff, que falou daquele artigo que viralizou. Não sei se você teve a oportunidade de ver. Quando voltar às aulas, eu Sim, espero que não tenha sim, aula. Ela fez uma live sim. comigo. E nessa Eu vi a live live, lá, eu vi no YouTube. Não então consegui estar assim, aqui no dia, mas eu vi. Muito foi bom. muito especial aquela live, né? Eu acho que ela tem muito Foi. do que você sempre fala, das coisas que a gente acredita. E ela falou muito como Sim. mãe, não como professora, pós-doutora que ela é. Mas a gente precisa cuidar de coisas que não estão sendo faladas, né? E aí aquele desafio dos Uhum. pais, que a gente está vendo, eu vejo algumas lives que estão falando de quebra de contrato, como pegar o valor da mensalidade, mas a gente está confundindo tudo, Ju. Não sei, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas assim, as escolas estão dando aula remota, ela não perdeu, ela não mudou a vida dela para aula à distância, né? Então falta um pouco de empatia, e isso a gente reflete nos filhos, e é o que a gente quer, só conteúdo, 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 e o que mais, né? Eu acho que é uma linha aí muito tênue que a gente pode transitar hoje. E aí eu gostaria que você se apresentasse mesmo para ver se eu falei tudo que está suficiente e a gente começar esse nosso bate-papo dando um foco da comunicação não violenta para as crianças. Bem-vinda. Obrigada. Primeiro é uma honra estar aqui. Eu estou acompanhando. Nem sempre eu consigo estar na hora da live, mas eu já descobri que tem no YouTube. E me Tem. sinto muito honrada, porque pessoas maravilhosas já passaram por aqui. E eu te parabenizo por esse projeto, que eu acho que neste momento de pandemia, isso que faz sentido. A gente que tem como dar acesso para as pessoas de conteúdos que são importantes, como você sempre fala, né? O acesso aos conteúdos significativos. E Sim. eu agradeço muito você por estar encabeçando esse projeto, fazendo isso. E eu acho que isso realmente faz muito sentido. Então, tem muito sentido para mim estar aqui hoje, e Obrigada. especialmente com você, que é uma pessoa que eu gosto muito. E eu fico, a hora que você foi falando sobre o tema, sobre as questões, né, das crianças na escola, como que a gente está reagindo, isso vai borbulhando dentro de mim, assim. Eu chego muito, vibrando muito com esse tema, porque esse tema está no dia a dia de muitas famílias que estão em home office, também estão com as crianças em casa e estão vivendo as dores e as delícias, eu tenho falado assim, né? As dores Sim. e as delícias desse momento, porque tem muita coisa boa acontecendo com esse momento, mas também está muito difícil, né? Então, reconhecer primeiro que tem momentos difíceis, acho que é o primeiro passo. O segundo é a gente também reconhecer que não é só difícil, mas que a gente está tendo oportunidades e a gente precisa olhar para essas oportunidades. E aí acho que a comunicação não violenta, ela apoia muito. É uma abordagem que apoia muito as famílias para lidar com os seus filhos, para lidar com essa realidade. Não é só nesse período, mas esse período está evidenciando algumas coisas. Então, Sim. eu também, quando venho assim para conversar, de tudo que eu sei sobre esse tema, onde eu mais aprendo é na minha própria casa, porque é o lugar mais difícil. O Marshall Rosenberg, que é o sistematizador da comunicação não violenta, ele dava esse exemplo de que uma pessoa veio falar para ele que ela já estava compartilhando CNV, que ela fazia cursos e etc., e que ela estava muito feliz de estar naquele evento. Ele falou, mas por que você está aqui se você já sabe tanto e você não precisava mais estar aqui? Eu que podia estar lá aprendendo com você.
Aí ela falou, não, porque agora eu vou começar a usar na minha casa. Então, essa história que Muito me bom. conta é porque Muito bom. realmente dentro de casa é o mais difícil, né? Sim, sim, E aí, assim, eu penso que essa experiência de casa é a que mais tem me ensinado, porque eu tenho assim, a oportunidade, o privilégio, talvez, de acompanhar o desenvolvimento das crianças em diferentes idades. Eu tenho um filho de sim. 14, adolescente, e uma filha de 5. Então, eu tenho essas diferenças mesmo dentro de casa para administrar. E a gente foi, a partir da realidade da notícia, até quero conversar sobre essas coisas da escola, se der tempo, a gente conversa um pouco Sim, mais para frente, porque elas também me impactaram bastante no começo. Mas acho que pensar as necessidades, eu acho que quando a comunicação não violenta, ela tem uma preciosidade assim por trás de toda uma estrutura de comunicação, de conversa. A comunicação não violenta, o que ela tem de base é pensar que eu vou olhar para as necessidades de cada pessoa, de que todo comportamento tem por trás uma necessidade. E sim. os filhos, eles são pessoas, né? A gente muitas vezes, tem um livro do Marshall que se chama Como Criar Filhos Compassivamente. Esse filho, ele começa contando de um experimento que ele fez colocando pessoas para lidar com uma história de conflito simulada, assim, uma simulação, um case, em 2 salas diferentes. Na primeira sala, a história era como se fosse um conflito entre vizinhos. E na segunda Ah, sala, era entre pais e filhos. A dureza com que foi resolvido o conflito na sala de pais e filhos foi muito maior do que na que que foi resolvida interessante. entre vizinhos. Porque entre vizinhos parecia que havia mais flexibilidade, mais intenção de negociar e de cuidar dos interesses e das necessidades. E no dos pais e filhos fica sempre uma coisa muito de autoridade, você tem que fazer o que eu estou falando. E aí acaba sendo com mais dureza essa, Sim, essa comunicação. Então, eu acho que quando a gente pensa nos filhos como pessoas que têm necessidades diferentes, assim como a gente também tem, sim, mas que em algum momento nós temos necessidades altamente compartilhadas, que é algo que a sim. comunicação não violenta trabalha, com as necessidades altamente compartilhadas da humanidade. Quando a gente encontra, por exemplo, se eu falar para você, olha, Aline, eu gostaria muito de compartilhar conteúdo com você. Eu tenho muitas estratégias para fazer isso. Posso mandar um livro para você. Então, eu tenho estratégias diferentes para atender uma necessidade. E aí a gente Tá. pode entender que os filhos, eles têm necessidades também, que às vezes são as mesmas que a nossa, só que as estratégias são diferentes. E aí, quando a gente tem uma necessidade compartilhada, eu e você temos uma necessidade, a gente se acolhe melhor. Então, a gente se Sim, conecta. E aí, a gente trabalha com o que a gente chama de conexão e a compaixão, quer dizer, eu olho para você com um olhar mais amoroso, com um olhar mais compreensivo do que eu olharia pensando que você, nossa, a Aline não tem nada a ver comigo. Ela é uma pessoa totalmente diferente de mim. Eu romperia com essa possibilidade de ligação. Quando eu crio essa conexão, eu estabeleço essa possibilidade de comunicação. e isso seria também uma forma da gente, por exemplo, chamar todos da nossa casa para colaborar e para se conectar nesse momento, né, Ju? Seja lá qual for a idade e para Sim, todos se ajudarem, né? sim, porque nós estamos todos lidando nesses tempos de pandemia com muitas demandas. Mas, primeiro, né, a gente conversar, e talvez isso uma conversa com a família toda faça sentido, é, quando todo mundo tiver a fim de conversar também. Porque eu também, às vezes, tento conversar em horas que um não quer conversar. E aí fica Sim, difícil, porque se a pessoa não tem a disponibilidade para conversar naquela hora, a gente não vai ter conexão. sim, Mas criar, de repente, uma refeição que todo mundo está conseguindo fazer junto, tal, a gente combinar o que primeiro é mais importante para a gente nesse momento. Nesse momento é muito importante. Eu vou dar o exemplo da minha casa, tá? Porque eu sei que cada família tem as suas prioridades. Na minha casa, nós combinamos que a
a principal meta do momento é sobreviver, ficar vivo. Porque nós temos uma doença lá fora que mata pessoas. E eles tendo a consciência disso, isso ficou bem claro para eles nesse processo. No começo, os adolescentes têm uma tendência a negar isso, a dizer que a gente está exagerando, porque tem aquele momento da adolescência, da juventude, acho que a gente se lembra bem disso, onde a gente acha que a gente dá conta de tudo, de que os nossos pais são exagerados, de que ninguém está entendendo a gente. Então, teve um momento, assim, de pensar, isto é grave, sim, então o que nós vamos fazer? Nós vamos pensar em quais as estratégias nós vamos escolher para ficar vivo. Então, a gente combinou que a gente não ia sair, de quando a gente fosse sair usaria máscara, de que nós íamos cuidar da nossa casa juntos, né? Então, o que precisa para cuidar da casa junto? Eu estou trabalhando pra caramba, meu marido está trabalhando menos fora, mas é o que mais tem trabalhado em casa, porque tem dado conta dessa dinâmica. E aí eu tenho conversado com pessoas falando da dificuldade de fazer comida, participar de uma reunião, acompanhar a lição do filho, e tá tudo junto acontecendo. Então, dizer isso para eles, falar, olha, eu preciso trabalhar, preciso continuar trabalhando, é importante para mim continuar trabalhando, e não é só pelo dinheiro. Eu queria aproveitar um parênteses, né? Quando a gente vai justificar para os filhos que a gente precisa trabalhar, a gente fala que a gente precisa trabalhar porque a gente tem que comprar coisas para eles, ganhar dinheiro para poder comprar as coisas para eles. Essa é uma cultura que a gente tem, né? A maioria tem muita gente que já ultrapassou isso, né? Pensou isso. Mas nessa ideia de que eu trabalho porque eu me realizo trabalhando. Para mim, eu gosto de trabalhar, assim. Eu gosto de trabalhar, é importante, eu fico mais feliz, me sinto mais realizada. E por causa disso, eu vou estar melhor com vocês na hora que eu estiver com vocês. Então, essa clareza, essa comunicação do que é importante para nós, para cada um de nós, isso é muito importante. E escutar deles, né? E para vocês, o que é importante? Então, escuto que diversão é uma coisa importante para as crianças e para os adolescentes. Sim. Quais as estratégias que eles têm para se divertir? Quando a gente está disponível, a gente pode brincar junto. Então, aqui virou um ateliê de pintura por um tempo. Depois passou a ser uma casinha, né? A grande casinha. Depois passou a construir casa de papelão. Arrumamos umas caixas de papelão. Então, foi com a pequena. O mais velho, como ele se diverte? No videogame. Então, olhando, olha, o que é prioridade dentro das tarefas e do videogame? E aí a gente tem hora que tem uns embates, no sentido de discordância ali, mas aí fazer uns combinados. Marshall usa muito essa palavra combinados. E eu também, adoro. Eu também. E isso, fazer esses combinados, olha, eu estou preocupada com a sua saúde, eu preciso cuidar, eu tenho a responsabilidade de cuidar da sua saúde, da hora que você dorme. Então, por mais que pareça que eu estou sendo uma pessoa, né, muito autoritária nesse momento, porque eu estou querendo que a minha vontade seja feita e não a sua, vamos buscar um equilíbrio entre as duas coisas. Sim. E aí, isso vai ajudando a trazer um pouco mais de clareza para eles do que a gente está cuidando, que a gente não está sendo só chato. E é importante comunicar o que nós estamos cuidando. E quando a gente fala não, também falar do que eu estou cuidando quando eu falo não. Então, exatamente. Sim. E essa tem sido uma dificuldade aqui, porque eu fui passando por vários momentos, que desde o começo a gente fez live, na primeira semana de live começou. E aí deu certo, esses acessos foram atingidos e as pessoas, hoje eu estou no momento que as pessoas estão me procurando para fazer, né? Porque entenderam que isso é um caminho e que está valendo a pena. E aí eu comecei a exigir deles que as atividades que tinham que ser feitas da escola fossem no meu tempo, porque agora eu posso. E aí eu comecei a entender que eu estava gerando um estresse, falando um pouco mais alto, às vezes gritando, falando, não, pode agora. E aí você fala, gente, mas onde eu tô parando? Daí, de repente, fala, não. E aí eu ia me trancava no quarto para fazer live. Não, eu tô no meio da sala, eles vão chegar e eles já sabem. Eles até perguntam, hoje tem? Tem, né? Tem e eu estou fazendo. Já terminou? Eles estão aqui do lado, vendo se já terminou. Ou eles entram pelo meu celular
que eu tenho acesso no celular da Ana Clara, e ela fica vendo, ela manda umas mensagens aí também. Que bonitinha. Então eu vejo assim que tem alguns momentos que eles já entenderam, mas no começo eu também errei. Eu não cheguei e falei, olha, é importante para mamãe, mãe precisa fazer. E aí eu criei um negócio, um lado negativo, e eu assumo. Sorte que foram só 2 semanas, e aí eu alertei e agora eu consegui virar o jogo. E aí não tem nenhum problema, né, Ju? Porque a gente trabalha home office há bastante tempo, mas não o home office com Com tanta eles em gente em casa. casa. Com homeschooling Sim, 100%, com sim, casa, com comida e sim. com tudo isso, né? E aí, quais as Porque dicas que você pode nos dar, assim, dessas conversas? Como enfrentar? Porque eu acho que o que eu tenho ouvido bastante, Ju, é que tem bastante birra nesse momento, tem bastante não vou fazer, não querem ficar na frente do computador, se ficam, estão olhando outra coisa, não trocam nem o pijama para assistir a aula, fica lá no vídeo mudo. E aí, tanto adolescente como as crianças que não ficam. Quais seriam as dicas que você pode dar aí para as mães, para quem está nos assistindo? Das suas experiências e dos seus estudos, né? eu vou dizer que tem uma coisa que você, quando você for voltar um pouquinho na sua fala Sim? ali atrás, quando você fala assim, porque eu errei, eu fiz assim, já superei e tal. Sob a ótica da comunicação não violenta, a gente fez o que foi possível naquele momento. Então, a gente se acolher também. Enquanto pais e mães, a gente se acolher que tem hora que a gente não tem os recursos disponíveis para ser a pessoa mais calma do mundo. Para a gente não ficar com essa expectativa, porque senão a gente Sim. fica com a expectativa, eu tenho que ser não violento, eu tenho que ser não violento, e a gente vai ficando muito nervoso por causa disso, Sim. não adianta nada. Então, a Sim. ideia é que a gente reconheça os nossos limites. Então, o autoconhecimento tem a ver com isso, né? E poder se acolher, poder falar, nossa, naquele momento eu estava usando essa estratégia. Essa estratégia foi boa? Não foi. Vou tentar outra. Porque a gente está fazendo muito isso. Eu acho que todas as casas estão tentando várias estratégias. Aqui foi o contrário da sua. Eu comecei no meio da sala e aí Tá. a gente construiu um escritório no quarto agora para poder Tá. ter um momento de trabalhar mais focado, de não ficar incomodado, porque também meu marido tem muitas aulas e coisas pela internet. Então, a gente criou os espaços de um pouco de individualidade, que eu acho que tem que ficar equilibrado, a palavra é equilibrado, entre uma coisa e outra. Mas assim, se a gente erra, a gente pode não se cobrar e não achar que a gente fez coisas erradas e tal, mas que a gente ainda não estava. A gente vai testando. Por isso que eu gosto da palavra investigação da comunicação não violenta, porque a gente está Sim. sempre investigando qual estratégia dá mais certo e qual estratégia eu vou atender melhor as necessidades de todo mundo. E Legal. aí, agora chegando na pergunta que você está fazendo, né, de como é que a gente faz para esse estresse, para essas birras e tal. Primeiro que fico perguntando, né, por que que uma criança, por que que assim, o Rafa, meu filho, ele também acorda e vai para o computador. Pra gente, criou-se uma história e criou-se. Também fiquei muito impressionada com a quantidade de pessoas dizendo o que a gente tem que fazer, né, nesse período de pandemia. Então, eu tenho que tomar cuidado também com isso. Mas falaram, olha, você tem que tirar o pijama, funciona bem você tirar o pijama e sentar para trabalhar e tal. Mas, às vezes, para as crianças, não sei se faz esse mesmo sentido. Será que Sim. tem problema eles ficarem de pijama? Porque, às vezes, eu converso com adultos que eles estão de pijama também, do outro lado da reunião. Eu fico pensando, a gente também não faz birra? Eu reconheço muitas coisas que às vezes eu falo ou que um adulto fala e que se fosse criança estaria chamando de birra aquilo. Sim. Mas Boa. por que que a gente pode acolher, entender um adulto e a criança a gente não admite que faça isso? Muito Então, bom, muito bom. deixar essa expressão. Tem uma amiga que falou outro dia que eu gostei muito disso. Quando você tem autorização de sentir raiva. Aqui na nossa casa tem autorização de sentir raiva, mas Sim. não tem autorização, por exemplo, de quebrar as coisas, de bater em alguém, né? E eu uso uma brincadeira com a Lelê, e ontem aconteceu isso, de que a raiva mora no pé. E quando a raiva vai subindo o corpo, ela vai subindo no corpo. Então, quando ela tá aqui nas pernas, a gente ainda consegue
levar ela para algum lugar. Tipo, vou levar você para ficar lá mais calma no quarto ou em outro espaço. Quando ela sobe para as nossas mãos e a gente vai bater em alguém ou a gente vai quebrar alguma coisa, aí já não fica no nosso controle, não é legal. E nem quando ela sobe para a boca, porque também na boca a gente vai falar coisas que a gente não quer, a gente vai gritar, né? E aí, assim, ela fala, ontem ela estava irritada e ela começou, a minha raiva tá subindo, a minha raiva tá subindo. E a gente fala, e aí? O que você vai fazer com essa raiva? E mesmo entre nós adultos, a gente foi usando essa história da raiva e tem dado muito certo. Eu falei uma vez num workshop que eu estava fazendo, e uma amiga, a filha dela de 10 anos, levou essa história também para a Muito escola, e eles boa. foram falando essa história para a escola e tal. E assim, foi de um momento de investigação. Eu não sei por que eu Sim. inventei isso, né? Hoje de manhã aconteceu uma cena muito engraçada. Eu falei, eu vou contar essa cena na live hoje. Porque ela estava chorando e não queria falar o que estava acontecendo. E era porque ela não estava, ela quebrou o celular onde ela estava assistindo vídeos do YouTube. E ela estava querendo aquilo, mas ela não falava, porque ela sabia que a gente ia falar, Que lembra ela que você quebrou. quebrou o celular, etc. Então ela não falava. Aí eu falei assim, ai, sabe o que eu quero? Eu quero ver se eu consigo saber o que você está pensando. Me dá a mão que eu vou tentar. E comecei a cantar uma música segurando na mão dela, né? E a gente dá de louca também, de vez em quando. Sim, sim. Segurei na mão dela, eu falei assim, ai, não tô conseguindo saber, não tô conseguindo. E aí ela falou que era por conta do que ela queria ver o vídeo e tal, e a gente encontrou uma outra estratégia. Vou falar assim, para ir ficando claro o que eu tô falando de É estratégias. estratégia. Sim. Daí, na hora do almoço, eu tava almoçando, ela virou para mim e falou assim, você sabe que eu queria saber o que se passa na sua cabeça? Ah, que... E aí eu falei, vem cá, dá a mão, vamos ver se você consegue, né? Porque assim, são coisas que eu vou falar pra você. Eu não sei, elas brotam da gente, vêm desse lúdico e brotam e a gente testa. Se deu certo, eu continuo usando. Se não deu certo, bola pra frente, eu vou pesquisar outra, né? E a Sim. gente vai deixando eles expressar. Então, a birra, ela tá revelando alguma necessidade ali também, assim como as nossas. E talvez, em vez de ficar bravo com a birra, porque a gente vai romper a conexão, quando a gente fala, eu tô vendo que você tá bem chateado. O que está acontecendo? Por que você está chateado assim? O que eu posso fazer para te ajudar? Eu tenho alguma coisa para te ajudar? Daí a pessoa vai falar, e falando, a gente vai conseguir. Porque as necessidades, a gente ficando claro, a gente consegue negociar as estratégias para ajudar, para apoiar. Sim, acho que é uma ótima saída. Tem uma colocação aí que falaram que a dificuldade é de reconhecer o momento mais propício para fazer esses combinados. A Cristiana que colocou essa colocação. Com Boa, certeza muito sim, boa. né? Sim, porque na hora da raiva, não é. Na hora da expressão dessa raiva, não é o melhor momento. E nem com a gente. Eu descobri, enquanto adulta, fazendo as minhas escutas, fazendo as minhas experiências de CNV, que quando eu estou muito cansada, quando eu estou tendo outra coisa para pensar naquele momento e não estou disponível para aquela conversa, eu não faço uma boa conversa. Então, o que eu aprendi? A avisar que eu não estou disponível para aquela conversa. E aí tem um autor, ele é neuropediatra, ele chama Dr. Dan Siegel. É ele que escreveu O Cérebro da Criança, O Ah, Cérebro sim, do tô até com esse livro aqui. Adolescente. Tô com esse livro É, aqui até, ó. é isso daí, olha lá, o É Dr. esse um, Dan né? Siegel. Dan É ele Siegel, mesmo. exatamente. Ele Sim. tem uma coisa que ele fala que é quando a criança está, ele chama de HALT, eu não sei se eu vou lembrar da sigla toda agora, mas ele fala que quando a criança está com fome, vou até digitar aqui, vamos ver se ele aparece rápido aqui para mim, mas aqui apareceu. Tá fácil aqui. Peraí que eu já vou falar para vocês. Quando ele usa a sigla HALT, é HALT, que é fome, raiva, se sentindo solitário ou cansado. Uhum. Então, hungry, angry, lonely e tired. Quando a criança está muito HALT,
não é hora de se conectar com ela. Você não vai encontrar conexão, não adianta tentar. Sim. Então, quando ele fala isso, e aí eu comecei a perceber que não é só criança, adulto também. Você vai falar com um adulto Sim. que está com fome, que está com Sim. raiva. Então, neste momento, não é hora, é hora de deixar e cuidar dessa necessidade primária. Né? Se está com fome, dá a comida primeiro, coloca a comida, deixa chorar, deixa gritar, deixa se acalmar e depois a gente vai conversar. E dizer Sim. como que chegou isso que está acontecendo pra gente. Olha, eu fiquei Sim. muito triste quando você gritou comigo desse jeito. Eu estava querendo conversar com você. Será que agora a gente pode conversar? Aí essa Sim. é uma boa hora. Essa dica é muito legal quando tá com fome, Valiosa. com raiva, solitário ou cansado. Não Sim. tente conversar. Já viu criança indo embora de festa de criança? Você já viu, né? Chorando Tá total. cansado, tá cansado, não quer ir embora. E aí aquele estresse para ir embora. Qual é a Sim. necessidade daquele momento de descanso? Então pega a criança chorando, não tenta, né, fazer grandes coisas naquele momento. Pega a criança, leva, fala vamos descansar e leva chorando mesmo. Coloca no carro que ela vai dormir e vai passar. Porque nessa hora não é hora de falar, eu trouxe, dar grandes lições, né? Tá na hora, é Sim. importante. Não é hora de conversar nada disso. Sim. E mesmo nesse momento, quando está às vezes com outras pessoas e a criança começa a dar uma birra, faz choro e está incomodando, e aí você não sabe o que faz, e as pessoas ficam meio te julgando, né? É ter Sim. autoconfiança e testar, porque as pessoas às vezes ficam desesperadas, né? Adoro essa pergunta, Aline, porque eu precisei, eu primeiro entendê-la, entender isso daí. Primeira coisa, eu me via os meus momentos de mais violência. E quando eu falo violência, gente, eu não falo que eu saio espancando criança, não, tá? É. Violência, eu sou violenta, todos nós somos. Desde o momento que a gente acha que a gente é mais do que alguém. Isso é ser violento. Então, se eu acho que a criança ela tem que fazer porque eu tô mandando, eu já tô sendo violento com ela, com Violento. certeza. E qualquer pessoa que eu também achar que tem que fazer alguma coisa porque eu tô mandando, ainda que não fosse meu filho. Mas tem essa ideia que você fala, eu me via mais violenta quando eu estava preocupada com o que os outros estavam pensando sobre mim. Nós temos Sim. uma ideia, até eu falei sábado, está acontecendo um evento Festival da Empatia, e eu falei Sim. sobre a dignidade, e uma das coisas que me marcou muito é isso, assim, quando a gente tem uma necessidade de perfeição. Então a gente quer é uma autopreservação da nossa dignidade, que as pessoas nos respeitem, admirem a gente. Imagine se vocês virem uma cena onde eu tô nervosa, vocês vão falar, nossa, mas a Juliana que tá falando de comunicação não violenta, tá falando isso com a filha dela, tá falando desse jeito, né? Então, assim, nós somos muito vulneráveis a essa exposição em momentos públicos do que vão achar que a gente está fazendo. E ninguém sabe como a gente está por dentro, se a gente está cansado, se a gente está com fome, se a gente tá sozinho, está sem apoio, ninguém sabe. Então, primeiro, não julguem, nunca julguem uma mãe e um pai, a não ser que eles estejam violando a vida. E isso nós temos que cuidar. Então, a violação da vida, bater, machucar, isso jamais, gente. O que a gente fala nessas situações de crianças que estão com muita raiva, expressando muita raiva, existe uma expressão que é a de contenção. Então, eu contenho a criança por segurança. Insegurança dela, porque ela pode se machucar, e insegurança das outras pessoas, às vezes até de outras crianças. Então, segura no colo, segura firme e tira do ambiente, leva para pensar em outro lugar, para se acalmar em outro lugar. Na disciplina positiva, eles chamam, tem um nome de cantinho da calma. A disciplina positiva é uma metodologia que trabalha com base na comunicação não violenta. Da Jane Nelson, é a autora da disciplina positiva. E aí ela trabalha, a base dela é a CNV, mas ela traz ferramentas também. Ela traz muitas ferramentas. E uma ferramenta que ela fala é o cantinho da calma. Então, é levar para um lugar para a criança se acalmar, mas em contenção, para ela não se machucar e não machucar outras crianças. Porque não é porque eu sou
da não violência, que meu filho vai bater nas pessoas e eu vou achar isso, ele tá expressando a raiva dele. Não, tem Sim. limites, tem limites. Ele pode expressar dizendo, eu estou com muita raiva. Vamos ensinar as crianças a expressarem a raiva, permitindo-as sentir raiva, chorando, gritando, o que for Tá. preciso ali, mas sem machucar ninguém, sem Sim. ferir ninguém E nem se machucar, né? e nem se machucar. Sim. Tem uma outra pergunta aqui, como ensinar empatia para as crianças, né? E aí tem um complemento que, assim, se os pais estiverem desempregados, acho que foi isso que passou aqui. Pois compartilhar com as crianças, tem muitas coisas que a gente fala, isso não é assunto de criança. Mas existe uma coisa que a criança sente, é o clima da casa, né? Então, se a gente está muito tenso por alguma coisa, a gente não precisa dar detalhes para as crianças. A gente não precisa dizer, olha, papai perdeu o emprego, a nossa vida vai ficar muito complicada daqui para frente. Dependendo da idade, isso é muito complicado, não tem nem como explicar. Mas dizer, olha, papai está passando por uma situação profissional difícil nesse momento, não sabemos como é que isso vai se organizar, então papai está muito nervoso por causa disso. Eu estou muito triste, eu estou muito preocupado, talvez eu não consiga te dar a atenção que você merece agora. Dizer o que está acontecendo, porque eles vão sentindo e eles vão adoecendo. Muito cuidado com as coisas que a gente não fala para as crianças, Sim, porque eles vão sentindo isso e como é que eles conseguem atenção nesses momentos ficando doentes. sim, Isso tem várias teorias que vão demonstrando isso, né? Isso vai para além da comunicação não violenta, mas as crianças adoecem para justamente capturar a atenção de uma situação. E muitas vezes, até os 7 anos de idade, há alguns estudos que elas captam a dor dos pais. Então, elas vão sim, ficar doentes nos lugares onde os pais estão sofrendo mais. No corpo corresponde a esses lugares. Medicina germânica fala isso. Tem a própria homeopatia vai mostrar algumas coisas disso também. Então, a gente precisa estar atento. Eu aprendi na pele, por isso que eu posso contar essas coisas. Então, né, eles fazem essas relações. Crianças, por exemplo, têm muita alergia. A alergia tem a ver com farejar o perigo. O nariz, rinites. Fareja o perigo. Então, para ela não precisar achar que tem algum perigo iminente que vai pegá-la, conta para ela o que está acontecendo. Mas não precisa dar detalhes. Isso é muito importante. sim. Que não tá tudo bem, né? Que você tá exatamente passando por alguma coisa, mas que talvez ela não possa ajudar também, né? E como a Exatamente. gente não passar essa ansiedade? Você acha que simplesmente falando, como você colocou agora, eu acho que é um fato a gente não passar a ansiedade. Falar que está acontecendo, a gente está privado, a situação é essa, então, dessa forma que fiquem calmos e explicar também, né, Ju, que não está tudo tão tranquilo, né? Acho que esse ponto também Sim, é eles precisam relevante. saber que não tá. Porque a gente não pode fingir o que está acontecendo, né? Porque eles precisam ter essa realidade. Tem uma ideia, assim, de que as crianças, eu acho que as crianças, neste tempo de pandemia, estão nos dando aulas de resiliência. As crianças são as mais resilientes, elas já se adaptaram muito melhor do que nós a essa situação, elas estão entendendo o que está acontecendo. Não menosprezemos a inteligência das crianças. Muitas vezes eu tenho visto muitos adultos usarem as crianças como desculpas, às vezes assim, porque eu tenho um filho pequeno, ele quer sair, ele precisa sair, né? Quem precisa sair são os adultos e essa criança, é claro que na medida do possível, né, quem pode dar uma volta, quem respirar um pouco de ar puro também é importante, é bom, e dentro dos limites é permitido. Mas eu tenho visto muito isso, que muitas vezes a gente transfere para as crianças vontades nossas. Eu tô rindo aqui porque tem vários adultos manifestando as suas Sim, a birras sua aqui. criança interior. Eu acho A muito legal isso. Patrícia, Várias tem várias pessoas. A pessoas. Dória, a Patrícia, Eu acho que tem tem vários sim mesmo. essa. A gente olhar para a gente como adulto, quando a gente fala da birra da criança, nossa, em tantos momentos os adultos fazem tantas birras e tá tudo bem a gente falar, tá nervoso, tá cansado. A gente
até acolhe o adulto. E a criança, a gente fica tão rígido, não pode. Então, vamos usar mais leveza, mais flexibilidade para acolher a criançada e deixá-las expressar, né? E eu acho Sim. que expressar também o choro. Eu falei também já do choro, né? No meu diário de recursos que eu tenho feito, eu falei do choro, porque até nós, é importante a gente chorar, botar para fora. O choro, ele tem um mecanismo de autorregulação do nosso corpo. Então, de repente, ai, não consigo chorar, eu tenho vergonha de chorar por qualquer coisa. Não, chora por um filme, bota uma música, alguma coisa que te faça chorar para botar isso para fora. E já as crianças têm mais facilidade para isso, né? Para chorar. Deixa elas Sim. chorarem um pouquinho também, que é importante. Sim. Tem uma colocação muito pertinente da Maria Júlia, como todas, né? Que sente que as crianças estão gostando muito de poder ficar em casa, diferente da rotina corrida do dia a dia. E aí eu posso falar que aqui tá muito divertido isso. Ver que de repente o papai e a mamãe saem do seu trabalho e tá aqui do lado, né? Então, muito Uhum. legal poder fazer refeições juntos, né? Poder trabalhar e sair um pouquinho para pegar uma água e encontrar, né? E deles ficam esperando, né? Parece uns cachorrinhos muito bonitinhos. Ah, agora pode brincar? Não, daqui 5 minutos. Ah, então tá. Então vamos daqui a pouco, né? É bem interessante isso. Brincar fora do horário, né? Ter É, essa expectativa, né? é. A Sandra tá pedindo o negócio da escola aí, que eu vi, que eu acho que a gente pode falar, porque a Podemos gente já falar, dá tá tempo. São 16h40, dá adiantado tempo. na hora. E a Sandra é nossa virtual. Eu vi que a Helena também tá aí, a gente tá mundial aí. A Sandra tá em Washington. A Helena tá em Portugal? Tá, ela tá aí também? Ela tava aí, tá? Helena, tem umas Legal. alunas suas, tem bastante gente. Ai, que E a delícia. resposta para as escolas? Estão sendo terceiros que precisam negociar os resultados? Essa, eu acho que a gente pode começar aqui, Ju, falar um pouco do que você tem sentido aí da sua experiência do dia a dia com a sua escola, como que foi, as comunicações, porque eu acho que tem uma parte que eu tenho falado bastante, que existem algumas etapas das escolas, né? Se você teve já uma comunicação preventiva da escola, falando que está, ainda que foi gerúndio, né? Estamos olhando, estamos verificando a possibilidade. E também em relação à situação de descontos, de atividades remotas, como isso está vindo. Tem só uma última Uhum. pergunta, Ju, só para a gente fechar as Da crianças. birra. Aham. Percebi antes da pandemia crianças birrentas gritando no shopping. Isso pode ser geração de filhos únicos? Acho que Olha, não dá para julgar, né? eu acho que eu não consigo saber, porque eu não costumo ver. É interessante, achei interessante. Eu não costumo ver. Acho que eu via mais quando eu era pequena do que quando adulta. Mas eu me lembro de crianças deitando no shopping e quando eu era pequena. Mas assim, eu fico pensando que muitas vezes nos shoppings, os adultos, de novo, né? A gente tem os adultos sempre como prioridade. Então eu quero dar uma volta, eu quero comprar alguma coisa, eu levo os meus filhos juntos. Sim. E aí, quando eu chego lá, a criança quer uma coisa e eu falo, não, não pode. Ah, eu quero brincar no brinquedo. Não, não pode. Então, assim, muitas vezes, o que é mais complicado é a gente equilibrar, balizar as nossas necessidades com as necessidades dos filhos. Então, se eu levo um filho para passear, para fazer compra comigo, eu preciso combinar com ele algumas coisas, que vai ter um momento meu e vai ter um momento dele, porque senão eu não levo, Sim, melhor nem ir, né? sim. Então, tem várias coisas que, vixe, daria uma outra live pra gente Sim, só falar de isso combinados e de estratégia. combinados. Aham. É. Bom, agora a questão aí do conteúdo pedagógico, que já saiu outra pergunta falando sobre isso. Primeira coisa que eu acho que, assim, as escolas estão fazendo o melhor que elas podem, mas o modelo de educação para crianças e adolescentes no Brasil é modelo presencial. A Sim. maior parte das escolas tinha um pouco de conteúdo pelo computador, pelo site, pelos portais de cada escola e tal. Escolas privadas. Escolas públicas nem tinham isso. Sim. Mas tem lá uma coisa que é também do Brasil todo, do estado todo. Tem lá conteúdos também. Mas isso era para estar atrelado à realidade do momento, né, do século e tal. Agora,
nós estamos com estudos em casa. Você usou essa palavra e eu gosto muito, porque ela foi aquela autora que trouxe, né? E eu Sim, gosto sim. muito disso. Não é EAD. Os pais estão confundindo. Aula EAD, gente, remota, né? educação à distância, tem a ver com, primeiro, que a gente até tem alguns estudos que falam que o EAD ele é adequado psicologicamente para uma segunda graduação ou para pós-graduação, cursos de extensão e etc. Até Sim. apesar que a gente tem a força da graduação, porque possibilitou acesso de O pessoas que não acesso. tinham condições para fazer faculdade. Tudo bem. Só que a gente sabe a dificuldade que é o EAD. Porque tem muitas tarefas, tem muitas coisas. E quando os pais estão confundindo isso, está transferindo para a questão econômica. Porque o Sim. EAD é mais barato do que a escola. Só que o EAD, eu já trabalhei em EAD, eu trabalhei em universidade e trabalhei em EAD. E quando eu trabalhava no EAD, cada turma tinha 700 alunos para cima. É de 700 para Nossa. mais, de 500 para mais. Então, é claro que vai custar R$ 200, R$ 100 a faculdade, porque eu tenho isso disponibilizado para muitas pessoas. Não tem nada a ver com o que está acontecendo nas escolas. O que está Sim. fazendo é tentando entregar algum conteúdo, manter uma rotina de estudos para que as crianças também tenham a possibilidade de produzir. E isso, gente, o que aconteceu? O meu marido está dizendo aí na live, ele está presente, dizendo que o Cortella falou sobre isso, que o primeiro EAD foi o livro, né? Que Sim. ensinava à distância do professor. Então, o que está acontecendo é que as pessoas estão confundindo e achando que, então, porque a escola não tá fazendo EAD, então a escola tem que me dar desconto. E aí começa Sim. uma desqualificação da escola, uma desqualificação do método, porque aí... Sim. E o que a gente está fazendo quando a gente desqualifica tudo isso? Falando, nossa, esse professor não sabe dar aula Escolhi online? mal, ele não soube dar aula. Nossa, ele não sei o quê. O que essa criança vai ter em relação à escola? Vai desacreditar dessa Sim. escola. Os Exatamente. adultos, eles implementam o modo de pensar na casa. Então, se eu fico criticando a escola dentro da minha casa, eu estou criticando, ajudando meu filho a não valorizar a escola também, porque eu estou trazendo para ele o que eu penso sobre a escola. Então, os nossos Exatamente. exemplos falam muito mais alto do que as nossas palavras. Aí, daí a pouco a gente fica assim, menino, você não vai assistir a aula? Você não vai? Você não tá nem pronto ainda para assistir a aula? É importante você assistir a aula. Só que dali a pouco eu tinha falado que aí você estava uma porcaria isso aí. Então é Sim. claro que ele também vai achar uma porcaria. E assim a gente vai Uhum. gerando um ciclo. E essa ideia, né, para fechar uma coisa que fechando um ciclo de que assim precisa ter um equilíbrio, porque também não dá para fazer essa criança virar um mini adulto produzindo o dia inteiro. Eu tenho escutado algumas pessoas falando de produção das crianças, né? Manter a produtividade. Por favor, gente, qual o peso, o custo da produtividade nas nossas vidas de adulto? Imagina de criança que precisa Sim. brincar, que precisa ter o lúdico, precisa da diversão. Então, vamos fazer o que é possível nesse momento. Se a escola Sim. está oferecendo, aproveitar o que a escola está oferecendo. Se a escola... E não ficar cobrando, porque tem os dois lados. Pessoas que estão cobrando mais da escola e pessoas que também não estão disponíveis para receber o que a escola está oferecendo, achando que não tenho que fazer isso, né? Porque eu estou em casa, eu não tenho que fazer isso. Então, que aí eu posso dizer, vocês me desculpem, mas eu vou ser assertiva agora, que é um adulto birrento, né? Que Sim. vai falar que, não, eu não quero, eu estou trabalhando, eu não posso ficar cuidando de criança agora. Porque aí entram os combinados. Eu entendo e acolho a realidade das pessoas que têm um computador só em casa, que as pessoas estão trabalhando, mas é preciso organizar a vida nessa nova realidade. E aí eu acho que entra o pensamento empresarial também. O que você, empresário, tem feito com seus funcionários, querendo que eles fiquem diante do computador 8 horas por dia? Que mentalidade que Sim. está por trás disso? Então, vamos humanizar todas as relações,
Sim, Lembrando que o seu funcionário está em casa com os filhos, ele não está em casa sozinho. Ele está em sim, casa precisando fazer o almoço, senão as pessoas não comem. Então, tudo isso precisa estar. É uma questão da gente montar uma colaboração ampla, coletiva, sim, dos patrões, das empresas, das famílias, das escolas. É uma força-tarefa para viver a sim. pandemia com saúde. Sim, e vocês sabem, as empresas não vão adivinhar qual é a situação da sua casa, do seu home office e do homeschooling. Mas a gente teve aqui algumas empresas que vieram, Ju, e trouxeram uma realidade, inclusive alguns juízes que, empáticos à situação dos seus funcionários, estão despachando à noite, estão despachando depois do horário, estão despachando mais Sim. cedo, né? As empresas que deram os acessos para as pessoas não estão cobrando tanto aquele horário rígido, né? Porque, como você falou, a Uhum. gente está trabalhando normal. Mas se acontece algum imprevisto, eu vou avisar a professora. Por exemplo, outro dia teve um problema aqui em um dos computadores que a Ana Clara falou: olha, talvez eu tenha que sair um pouco antes, mas depois eu vou estar assistindo a aula depois. Ah, tudo bem. Então, assim, tem que fazer alguns combinados, né? Isso, a E foi palavra-chave. colocado. E foi colocado aqui algumas necessidades, alguns sentimentos de transferência da responsabilidade da escola para os pais. Aí eu queria que você falasse sobre isso. Eu acho que não há uma transferência implícita. Apesar de estar sendo dado conteúdo, com certeza eles vão reaver tudo isso depois, as dificuldades. Eu acho que o que eu combinei aqui com a minha de 8 é que, assim, se ela não estiver sabendo alguma coisa, deixa separado para perguntar no momento da aula, se a gente não conseguir resolver, e ela pergunte para a professora. E tem dado certo, porque realmente a gente não é professor. Tem alguém que escreveu isso, ó, não somos professores, está transferindo para a gente. Eu não É, sei mas se tô está entendendo. transferindo, eu acho que está seguindo, né? Eu estou É a sentindo que questão está seguindo isso. dos dias letivos, que Sim, não é que vai contar como dia vai, letivo que está acontecendo. vai contar Porque para suprir, né? é que se a gente fizesse, imagina, os professores estão trabalhando, os professores estão enviando conteúdo, os professores, se a gente fosse considerar, nós estamos no modelo, até foi meu marido que escreveu aqui em cima, porque a gente conversa muito sobre tudo isso. E ele falou desse modelo como algo emergencial. É emergencial, Esse, sim. nesse modelo emergencial, está acontecendo desse jeito. E também emergencialmente, o Ministério da Educação liberou a quantidade de 200 dias letivos para Tá. todo o Brasil. Não vai ser possível repor. Esse vai ser um ano que nunca existiu para essas gerações, nem nossa e nem nos nossos filhos. E eu espero que não exista na geração deles de novo isso, né? Sim, Mas a gente vai ter que aprender a lidar com esse cenário pandêmico e o que nós vamos fazer, porque vai todo mundo repetir de ano, se contar de eletivo, vai todo mundo repetir de ano. E não, ninguém sim, quer isso. Ninguém quer trazer mais esse prejuízo com a pandemia. A gente quer aproveitar esse momento da melhor forma possível e mesmo que isso considerar dias letivos, não vai ter prejuízo, porque vai ter que recuperar isso numa outra hora. Tá todo mundo vivendo essa situação. Não é uma exato. criança ou outra. Então vai recuperar todo mundo junto. E Sim, pelo menos não vai se perder esse tempo que sim. foi vivido enquanto a gente estava buscando a sobrevivência, não vamos perder esse tempo tendo que recuperá-lo todo de novo, porque não vai ser possível recuperar todo de novo esse tempo. E essa proximidade, né? Ainda que não fique preocupada, como naquele texto que ela coloca aqui, não ficar preocupada com o conteúdo, mas sim com essa proximidade, com esse momento de fala que tem com os colegas, até para perguntar, eu fico percebendo, quando é possível, como que está começando as reuniões. Ah, como você está se sentindo? Como que está sendo a rotina da sua casa? Ah, meu pai é médico, ele faz isso, ou ele não está ficando na minha casa, ou não sei o quê. Então é muito importante essa educação que também aproxima, né, Ju? Ter esse contato para não traumatizar mesmo, até como colocou a Ana Sim. aí, Então, não e nós, preparados. esse negócio do conteúdo que ela trouxe no texto é maravilhoso. Por quê? Porque a gente está vendo, e eu trabalho com isso, inteligência emocional. Inteligência emocional não está atrelado ao conteúdo. O conteúdo, se você sentar e ler um livro, você tem. Agora, Sim, criatividade, empatia, tem vários outros elementos da inteligência emocional, né? A própria comunicação, entre outros, resiliência. Tem muitas coisas que estão ligadas ao como eu me desenvolvo enquanto pessoa.
Sim, Então, se você quer um conteúdo importante para oferecer para o seu filho, ofereça recursos de inteligência emocional para ele. sim, Ofereça a empatia no sentido de filho. O que será que as pessoas que estão doentes nesse momento lá no hospital estão sentindo? sim, Vamos imaginar o que será a vovó. Vamos ligar para a vovó, que a vovó pode estar com saudade de você. Vamos ligar para a vovó? Filho, o que será que seu amiguinho está fazendo, brincando na casa dele? Então, a gente pode ir, a partir dessas situações do cotidiano que estão disponíveis para nós, acessar essa inteligência e, com isso, ir formando, porque para o seu filho, mercado de futuro, gente, a Lígia já esteve aqui, né? A já, Aline sempre fala disso. Futuro do trabalho não depende do o que o seu filho sabe, porque a profissão sim, que existe hoje não vai existir lá na frente do mesmo jeito. sim, Precisa do conteúdo emocional, do soft. E esse sim, conteúdo emocional é o melhor conteúdo que você pode oferecer nessa pandemia. E você está na oportunidade. Agora, se você mostrar para ele que você não tem resiliência, que você não tem empatia, que você não consegue ser criativo, que você só fica no para baixo ali, sim, sim. você vai estar ensinando a lição contrária. E a hora que ele precisar disso no futuro, ele não vai ter aprendido. Aproveitemos o momento. Sim. Ju, a gente tem aí uns 5 minutinhos Eu tô finais, na vendo que tá na verdade, hora. 5 minutinhos finais. Eu acho que a gente podia agora deixar uma mensagem aí sobre esses efeitos, né? E repensar esse papel que a gente tem feito até agora, porque pelo menos a gente vai continuar mais uns 15 dias nessa jornada de restrição, isso sendo otimista, né? Uhum. Mas como a gente melhorar de agora para frente, como você falou, de não se culpar, isso para mim faz bastante sentido, que você na minha vida foi quem colocou a comunicação não violenta, falando, nossa, você sabe tanto falar sobre comunicação, por que não aplica na vida, né? Uma conversa nossa no Otávio Café, hein? Eu me Ui, lembro muito eu não bem lembro disso. disso. Eu Eu lembro, faz não. tempo. Foi em 2017, viu, essa conversa. Mas, enfim, e isso que é muito interessante, a gente colocar nos dia a dia nosso, da nossa casa, qual seria a dica aí do milhão, seja a sua mesmo, que você tem bastante repertório aí vivencial, ou da comunicação não violenta. Tem aí uns 2 minutinhos finais. Eu acho que é o se acolher mesmo, essa coisa do eu tenho limites e eu posso expressar, eu posso contar para as pessoas os meus limites. Então, essa questão da expressão autêntica, eu acho que é um Sim, grande segredo, e permitir a expressão autêntica dos filhos e das pessoas com as quais a gente está convivendo. Porque não somos só nós, não é só para nós que está difícil para eles também. Então, às vezes, eles vão expressar isso. E às sim, vezes poder escutar isso empaticamente. O que significa escutar empaticamente? Significa perceber qual necessidade está por trás daquilo que a pessoa está falando. Então, se sim, ela está botando para fora uma raiva, uma reclamação, o que ela está me contando que ela está precisando? Eu posso apoiá-la para que ela se sinta melhor? E a gente vai sim, fazendo esse exercício. Eu gosto muito de uma palavra que também define a comunicação não violenta, que é a comunicação consciente. Se eu estiver consciente do que está acontecendo enquanto nós estamos conversando, eu vou fazendo com que a comunicação fique mais fácil. Fácil de sim, ouvir e fácil de falar. E aí a sim. gente segue caminhando. Perfeito, perfeito. Faltou 1 minutinho. Tenho super que agradecer a todo mundo que participou. Tem um monte de Obrigada. mensagem linda aí para você, de alunos, conversa maravilhosa, você tá arrasada, parabéns. Eu agradeço muito todo mundo que está aqui, que são pessoas, tem um monte de gente nova, tem um monte de gente que tem nos seguido. Esse vídeo, como a Ju falou no começo, a gente consegue baixar e deixar lá no YouTube. Então, quem perdeu o começo vai estar lá na íntegra, né? A gente está fazendo alguns rascunhos, Ju, para gerar tipo um e-book de todas essas lives. Que A gente está legal. pegando uns insights, eu acho que vai chamar insights da live, porque é um e-book, acho que eu consigo gerar mais rápido alguns insights. Mas, de Muito novo, bom. muito obrigada, viu, por ter você aqui. É sempre um enorme prazer fazer as coisas com você também. Parabéns, eu te admiro. Admiro a sua criatividade, a sua iniciativa. Isso é muito criativo. Parabéns, eu gosto muito. Isso é inteligência emocional.
Ah, muito obrigada. Eu que agradeço o seu tempo aí nessa correria de ter dado esse show Um aí com a prazer. gente e acalmar os nossos corações, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. Um Um beijão. beijo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.